A small cap que você comprou barata pode não estar barata. Ela pode estar só esperando o Fed permitir que alguém queira comprá-la de volta. Pessoal, bem-vindos ao Radar de Setores e Ações dessa semana. Fica comigo para entender mais. Pessoal, quando o Fed mantém os juros altos nos Estados Unidos, o capital institucional global ele não assume risco em ativos ilíquidos de mercados emergentes. Isso seca a liquidez das small caps. Não importa o quão descontada a empresa pareça, por qualquer indicador na tela. Por quê? A cadeia ela é direta. O Fed mantém os juros altos lá nos Estados Unidos e, de repente, os treasuries, que são uma renda fixa norte-americana que é muito atraente para qualquer investidor no mundo, atraem o capital global de volta para os Estados Unidos para conseguir garantir essa taxa mais alta por mais tempo, tá? O Brasil, ele precisa oferecer juros mais altos para competir com esse mesmo capital, por exemplo, na nossa renda fixa. Agora, imagina empresas que são menores, se elas conseguem atrair, se elas conseguem disputar essa atenção com títulos desse tipo. Isso, que é quando essa taxa de juros norte-americana fica mais alta, na curva mais longa, isso empurra o WACC das empresas brasileiras para cima. O WACC, pessoal, ele é o custo médio ponderado de capital. Ou seja, de certa forma, a gente pode dizer que é a percepção de quanto custa deixar o meu dinheiro parado naquela empresa no final das contas, tá? Então, as small caps, elas sentem esse impacto primeiro, porque quando essa percepção de custo ela é empurrada para cima, então o risco parece maior de deixar o dinheiro nesses ativos, porque você depende nessas ações de mais crédito, de fluxo comprador institucional, porque as pessoas físicas não compram o suficiente essas empresas para empurrar esses preços, tá? Esse ciclo recente de aperto monetário americano, até então, esse diferencial entre uma Treasury de 10 anos lá nos Estados Unidos e a curva DI brasileira, esse diferencial se estreitou de forma muito relevante. Então agora, com esse diferencial mais apertado, o fluxo de capital estrangeiro, que sustentava parte da liquidez nas small caps, que já estava bem pequena, recuou mais ainda. Então não foi o balanço daquelas small caps que você tinha que piorou, provavelmente, né? Foi o comprador que ficou mais escasso. Lembra que eu sempre falo para vocês? Poxa, independente de qualquer coisa, negócios no final do dia tem quem compra e você consegue vender. Então, quando esse fluxo de compradores ele fica escasso, a ação vai sofrer, independente do resultado da empresa, tá? Então, se você já calculou ali quanto da liquidez das suas small caps depende desse apetite de risco global, você já está bem mais à frente da maioria dos investidores, tá? Por quê? Não é do que a empresa entrega que a gente está falando, tá? A gente está falando de ter capacidade de evoluir o preço ou não, tá? O erro mais comum que a gente vê sempre é tratar small caps como se fosse uma aposta isolada na empresa. Não, esse setor é muito forte, a empresa é muito boa, tem um potencial muito forte. Tudo bem, pode ser verdade, muitas vezes é. Só que na prática ela vai sofrer dobrado, tá? Ela é uma empresa pequena, de certa forma, quando a gente vai falar de bolsa. Principalmente no Brasil, que as principais empresas são gigantes. Você tem Petro, você tem os bancos, você tem as empresas de energia, tá? O custo de capital, ele é importante. E quando ele sobe, a liquidez, né, a liquidez institucional, ela seca logo ao mesmo tempo, tá? Por quê? Para quem tem posição nesse tipo de ativo, o critério muda. Então, tanto os grandes players quanto os pequenos players, tá? Você não pode só se perguntar se a empresa é boa. Você tem que se perguntar em que momento do ciclo de Fed, né, de decisão de taxa de juros, você está entrando. Isso significa calibrar melhor o seu timing de exposição em empresas como small caps ou empresas que fizeram IPOs recentes, porque elas também sofrem bastante com esse tipo de coisa, tá? De acordo com essa virada no ciclo monetário, você toma decisão, não só em cima do balanço isolado dessa empresa, tá? Small cap não é uma aposta de multiplicação. A empresa pode crescer exponencialmente e é isso que importa. É uma posição, pessoal, que exige um monitoramento de uma variável que a maioria do pessoal nunca olha, que é a política monetária, principalmente americana. Por quê? Porque o gringo, pessoal, é dono de quase 60% do volume financeiro das ações brasileiras. Então é o nosso maior freguês. E isso, né, a política monetária norte-americana interfere na liquidez de todos os ativos no mundo. Não é só sobre não ter uma small caps, não é isso que a gente está dizendo. É sobre saber em que momento do ciclo essa exposição na sua carteira vai fazer mais
ou menos sentido no final do dia, tá? Pessoal, se você já monitorava esse tipo de coisa para poder decidir a respeito das suas small caps, ou se você sempre só olhou o indicador da empresa, me conta aqui nos comentários, vamos trocar umas figurinhas. Pessoal, esse é um recorte do que os clientes e alunos da Minas Capital constroem conosco há mais de 10 anos. Se você quer ir além do que cabe em um vídeo, no nosso site, minascapitaleducação.com.br, a gente tem os cursos gratuitos de base e tem as formações avançadas sobre gestão patrimonial, estratégias de renda variável e renda fixa. O link está na descrição. Pessoal, até o próximo Radar de Setores e Ações na semana que vem.